noite, senhoras e senhores. Começamos mais uma Sabatina Guará. Há cerca de 2 semanas, inauguramos este cenário quando trouxemos o primeiro candidato a prefeito de São Luís, sendo o candidato Rubens Júnior, recém-saído da Covid-19, mas se fez presente. Assim como na sequência, todos os candidatos estiveram neste cenário, enfrentando um variado time de jornalistas, sendo questionados sobre suas propostas, seu pensamento, seu projeto de vida e seu projeto social para a nossa cidade. Como homens públicos ou pretensos homens públicos, já que alguns ainda não o são, todos fizeram o máximo esforço para convencer o eleitor de São Luís de que é o melhor para esta cidade. E o melhor para a comunicação é a democracia, a isonomia, a igualdade. Os mesmos direitos para todos. Aqui vieram todos os candidatos e foram questionados exatamente nos pontos fundamentais que esta cidade sangra, que esta cidade sofre. E não são poucos estes pontos. Hoje encerramos a nossa sabatina recebendo o último candidato, que foi escolhido por sorteio. Todos foram sorteados. E hoje recebemos Franklin Douglas, que é jornalista e advogado, é professor com doutorado em políticas públicas, tem 47 anos. A trajetória política dele é marcada pela militância no movimento estudantil. Desde muito jovem, adolescente, foi presidente do Grêmio Estudantil no Colégio Marista e chegou à presidência do Diretório Central dos Estudantes na Universidade Federal do Maranhão. Também foi secretário adjunto do Trabalho do governador Jackson Lago. O professor Franklin é o candidato a prefeito pelo PSOL. Candidato Franklin Douglas, obrigado por ter tirado um tempo na sua agenda e vir aqui mostrar para o povo maranhense, para o povo de São Luís, o que o senhor tem de melhor para ser escolhido a prefeito de São Luís. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez poder dialogar com o público da TV Guará. Para sabatinar o professor Franklin Douglas, recebemos o colunista do jornal O Imparcial e apresentador do programa Os Analistas, Felipe Clã. Coordenador de jornalismo da Rádio Universidade, Adalberto Júnior. Professor de História, jornalista e comentarista de política do Jornal da Guará, Marcos Saldanha. Professor, a campanha nos últimos dias vem pegando fogo em alguns debates que infelizmente não contam com todos os candidatos. Mas aqueles que estão lá nos primeiros lugares das pesquisas, embora varie de uma para outra, eles estão se estranhando muito. O senhor vê com normalidade as farpas que se atira num momento da reta final de uma campanha? O senhor vê que isso é uma mácula para a ética na política? Para eles que estão acostumados a fazer da política um vale tudo, está dentro da regra do jogo de como eles se relacionam. Mas ao mesmo tempo um implode o outro. Nós estamos aí diante de uma crônica de uma derrota anunciada, digamos assim. Os candidatos deputados, sem coerência para poder contrapor propostas efetivas para o eleitorado, apelam para o que um é pior do que o outro. E nisso, todos vão perdendo. Infelizmente, acaba perdendo também o processo democrático, porque que a gente poderia ter de debate mais qualificado sobre as propostas, sobre os projetos, sobre o conjunto de projetos nacionais que essas candidaturas representam, acabam ficando por água abaixo. Então, se esquece quais são os candidatos deputados que no Congresso Nacional
estão alinhados ao governo federal, que gera uma política econômica com 14 mil desempregos, 121 mil desempregados em São Luís, para se discutir quem faltou mais ou menos na Câmara dos Deputados ou na Assembleia, quando o mínimo era que ambos os deputados que se acusam estivessem presentes, porque é o serviço público que eles prestam e são remunerados pela população. E, de outro lado, uma guerra de pesquisas, nos quais os institutos têm donos, os donos têm apostas nos seus candidatos e elas efetivamente não revelam o que é o debate real da sociedade. Eu tenho circulado bastante nas ruas, estou conseguindo fazer uma campanha de rua razoável. O programa de televisão tem repercutido, apesar de só termos 15, agora aumentou para 19 segundos com a saída do Solidariedade, mas a campanha ficou na propaganda milionária e enganosa. Tem candidato realmente vai ter que recorrer ao PROCON contra o prefeito que foi eleito. Tá. Eu só queria dizer que o candidato cometeu um pequeno engano, que seria a felicidade do povo brasileiro. Mas eu sei que foi apenas um erro de linguagem. Não são 14 mil, são 14 milhões de desempregados no nosso país. Só para a gente não deixar passar esse dado tão triste e tão envergonhador que nós temos. Perdão se me corrigir, mas é bom para o espectador. É bom que eu já não entro na checagem do Rumbora e nem do Sem Miguel por conta desse número errado. Pois não. Adalberto Júnior, tenha bondade. Candidato, o senhor se notabilizou bastante justamente sobre mostrar essas incoerências dos demais candidatos, mas com o decorrer da campanha, enfim, com as pesquisas, né, já foram várias, o seu nome não apareceu muito ali nos números, né, levando em consideração as pesquisas, né, que tem uma coisa bem específica, enfim. O que ficou faltando? O senhor manteve essa postura, mas será que ficou faltando alguma outra coisa? O que o senhor acha que aconteceu que não vingou aí, trazendo números melhores? Não, eu acredito que ainda tem 12, 13 dias de campanha, ainda tem muita campanha para acontecer, ainda tem o debate da Guará, ainda tem outro debate que a gente vai enfrentar em outra emissora. Esses debates na reta final podem desestabilizar candidaturas e potencializar outras. Veja, do ponto de vista das propostas, e vocês acompanharam bem isso, o nosso programa foi um dos mais completos, elaborados por quase 150 especialistas das políticas públicas, que a gente viu no meio do processo. E, infelizmente, nenhum dos sites de checagem do jornalismo político fez essa denúncia. Houve uma série de cópia de propostas ao longo da campanha. O marketing eleitoral, ou eleitoreiro, pegou as propostas, sobretudo as que estavam no nosso programa, e transformou em publicidade dentro das propagandas dos outros candidatos, e eles, com mais recursos, com mais tempo de televisão, com mais capacidade de tiro, sugaram as nossas propostas. Eu vi um site que botou lá todos os links. Como que uma proposta, um programa de governo de 64 páginas se compara a um programa de governo de 8 páginas? E quando você vai no programa de governo, as propostas não estão, as que estão na televisão não estão. Então, infelizmente, esse debate não aconteceu, mas privilegiou-se as máquinas, a mobilização, e nós estamos chegando numa reta final em que o poder econômico vai ser muito assintoso, né? Vai ser muito forte, muito... Eu acredito que a nossa saída será, sobretudo, o debate com a opinião pública crítica, que é o que nós estamos apostando. Essa opinião pública crítica poder repercutir para a população e ela perceber que há algo diferente do que está aí. São 6 deputados candidatos, todos já estiveram na prefeitura. As poucas mensagens que a gente consegue passar, a gente mostra a realidade e a pessoa dá um estalo. Quando a gente passa com o carro de som, dá um estalo. Braide já foi do Castelo, Neto já foi do Castelo, na prefeitura do Castelo. Braide e Rubem Júnior já foram do Flávio Dino. O Braide foi líder do governo Flávio Dino. Iglesias já foi da prefeitura. Bira tem apoio de cargos indicados na prefeitura, ou seja, todos os candidatos estão no governo. Há 8 anos a prefeitura não faz concurso para a saúde, não reforma as escolas municipais, não tira o mesmo secretário da Secretaria de Transportes e não tem políticas públicas de transporte, não tem passagem barata, não tem terminal funcionando, não tem rota de ônibus de fato respondendo às anseios da sociedade. Política de meio ambiente não existe em São Luís, então
a gente tenta fazer esse debate e ver se as pessoas ouvem. Quando a gente tem esses espaços aqui, eu sinto que eu cresço. Vamos aguardar o resultado das urnas. Certo. Saldanha. Candidato, 3 de novembro de 1930, as mulheres conseguiram o direito ao voto. Porém, com autorização do marido. Só em 32 sem autorização e só em 33 eleita a primeira deputada federal, Carlota Pereira de Queiroz. Tudo isso para fazer um link que o orçamento que o senhor coloca no seu plano lá, que está no orçamento para o ano que vem, para mulher, políticas, né, de paridade de gêneros, míseros R$ 77.800. Não dá para fazer nada. Como trabalhar uma política e elas são a maioria, o seu programa fala São Luís para a maioria, e elas são a maioria de eleitoras, inclusive, né? E ao mesmo tempo um orçamento desse. O senhor não consegue mudar no primeiro ano. Como ao longo de 4 anos, de fato, fazer uma política que atenda a demanda das mulheres de fato, de direito, inclusive com maior representação política, né? Na sua própria chapa, infelizmente, né, tem negros, mas não tem mulher, né? Sim, o nosso programa, as pessoas falam que eu fiz uma crítica muito exacerbada e tal, não apresentei propostas, mas na verdade é o que mais tem propostas. Nós temos 50 mil empregos, um plano para imediatamente enfrentar a questão do desemprego, nós temos um plano de combate à pandemia, lembrando que São Luís é capital, co-irmã de Wuhan, cidade chinesa, ela tem convênio com a cidade chinesa onde surgiu o coronavírus, tem expertise, pode fornecer material e se tiver vacina, pode ser uma das que disponibiliza vacina para o resto do mundo. A atual prefeitura não conseguiu fazer um único contato com a embaixada chinesa, com a cidade de Wuhan. Nós temos São Luís para a educação, São Luís para a maioria na educação, propostas na saúde, nos transportes, na cultura, no turismo, no meio ambiente, para o saneamento, para o esporte e o lazer, para as mulheres, e vou retomar esse tema, para negros e negras, propostas para a população LGBTQIA+, pessoas com deficiência, crianças, juventude, pessoas idosas, propostas para a administração pública participativa, transparente, assistência social, propostas para animais bem cuidados, limpeza pública, comunicação democrática, segurança alimentar, feiras e habitação. Feiras um horror. Ontem nós visitamos a feira da cidade operária. Feirante, Urubu e Populares. É a condição das feiras de São Luís. Cidade operária desse jeito, mercado central desde Castelo, que se ganha a eleição com maquete mostrando a reforma do mercado central e nunca foi feito. Os outros mercados estão caindo. Visitei várias feiras, caindo aos pedaços. O do João Paulo nunca conseguiu ser reformado. Então é uma prefeitura que não conseguiu levar as políticas públicas, embora tenha prometido. Repete as mesmas promessas, não fez as 20 creches. 20 creches de novo está sendo prometido pelos vários candidatos que passaram aqui na Guará. Não fez o Hospital Dr. Jackson Lago, agora promete o Hospital Socorrão 3, o Hospital da Ilha, o novo Hospital da Ilha. Não baixou a passagem, não melhorou o bilhete único, e agora prometem bilhete ilimitado, bilhete único e de volta. Onde estavam esses deputados nesses 8 anos de Edivaldo? Por que não usaram a tribuna da Assembleia? Por que não utilizaram a tribuna da Câmara? Por que não denunciaram que no caso das mulheres só tem R$77 mil para o ano todo de políticas públicas para as mulheres? Nenhum dos deputados criticou esse orçamento. Palavra negra, não aparece nenhuma vez no orçamento. Recurso nem tem. Preto também não tem essa palavra. Existe afrodescendente para ter R$20 mil ao ano para um conselho que mal funciona. Então, o PDT, que já teve uma vice-prefeita, saudosa Sandra Torres, não poderia passar por esse vexame de apresentar um programa, uma prefeitura, um legado na prefeitura em que as mulheres nada contam, embora tenham 52% da população. A nossa chapa é 100% negra e 100% de 2 negros, Franklin e Arouche, por uma decisão das nossas mulheres do PSOL. O setorial de mulheres construiu esse programa para as mulheres, conferência municipal, revisar o plano, ter fundo próprio, criar uma secretaria das mulheres. Eu fui
acho que dos poucos, se não o único candidato que registrou nos primeiros 100 dias, eu sei o que faço com o seu voto. Uma das primeiras medidas é constituir um novo secretariado. E no novo secretariado, eu digo, nós vamos constituir um secretariado de 50% de mulher. O Bira veio aqui e copiou minha proposta, né? Agora pergunta se o Bira tem 50% de mulher no gabinete dele. Então, as contradições. Você copia as propostas e esquece que tinha um mandato, tinha uma prestação de conta a ser feita. Então, promete porque copia, mas não vai. Aí vira uma outra história para boi dormir. Porque aí não funciona esse tipo de copiar e não ser cobrado politicamente. Então, as mulheres, o PDT bota uma mulher de vice, o Braide bota uma negra de vice, a Ismênia, tive a oportunidade de debater com ela, que foi representando o Braide, que nas agendas do movimento social o Braide não foi nenhuma. Em todas que foi, ele mandava a Ismênia. A Ismênia vice até parabeniza as mulheres dos outros partidos que conseguiram se impor agora. Mas espero que não seja só um elemento de marketing, porque a Ismênia é do PSD do Kassab. O Kassab é um partido, é um líder partidário, que ele inventou um partido para ser Lula, depois inventou um partido para ser Temer e agora manteve outro partido para ser Bolsonaro. Ele é um partido de governo. Lá não tem 50% de mulheres na direção. No PSOL isso é estatutário. 50% das mulheres têm cargo na direção. A nossa chapa de vereadores, 47% é de mulheres. Maior tempo de televisão dos vereadores foi para as mulheres, decisão da plenária do partido. Então, de fato, você chegar e construir um programa de baixo para cima passa a ser o diferencial. E aqui que está colocado para eu pedir o seu voto não é uma promessa, não é uma fantasia, é de fato uma proposta. E é isso que eu peço que você analise. Ainda tem 12 dias para você comparar a teoria e a prática de cada um dos candidatos e certificar-se lá no professorfranklin.com.br, nas nossas redes sociais, no Oi Franklin, no Twitter, no Instagram, as propostas de cada uma que nós estamos apresentando e certificar. Eu digo não só a proposta, como o Marcos bem alertou. Eu, inclusive, digo quanto é que tem no orçamento. E para o orçamento do ano que vem, continuará 77 mil, porque é essa Câmara que vai decidir, mas imediatamente a gente vai entrar no plano plurianual no ano seguinte. Então, com o plano plurianual, nós vamos mudar radicalmente isso aqui e o que puder já vamos realocando em termos de recursos. Bom, assim fazemos nossa primeira paradinha e o Felipe começa o próximo bloco. Volta com a Sabatina Guará. Hoje recebemos o professor Franklin Douglas, candidato do PSOL à Prefeitura de São Luís. Felipe, você que não perguntou no primeiro bloco, começa esse. Nem poderia, com uma explanação tão rica dessa, do nosso professor. Professor, eu vou lhe fazer uma pergunta direta, porque nenhum candidato aqui, já que estamos falando de mulher, nenhum candidato teve coragem de responder, ou não tem competência. O senhor acha que a mulher não tem o direito ao corpo dela? O senhor acha que a mulher não tem o direito à opção de ter ou não um filho, né? E o senhor acha que a mulher não tem o direito ao aborto quando ela decidir, não somente por má formação e estupro? Qual é a sua opinião sobre isso? Do ponto de vista da minha opção religiosa, eu sou contra aborto. É uma opção religiosa minha. Mas eu compreendo que eu estou num partido que tem um setor organizado fundamental do setorial de mulheres, que tem um rico debate sobre isso, que aponta corretamente o seguinte: mulheres morrem mais pela prática de aborto não acompanhado, porque não tem políticas públicas para elas, do que de fato por uma opção. Então é um recorte de classe. É um recorte de classe e é um recorte de renda. Porque as mulheres que têm recursos, que têm dinheiro, elas fazem os seus abortos e não correm nenhum risco de vida. Felipe, eu trabalhei, foi o meu primeiro concurso que eu passei. Foi para agente administrativo na educação, no estado, estava chegando na universidade, 91, mas não sei porque cargas d'água me botaram na maternidade Benedito Leite. E eu fazia os plantões, tinha direito como estudante a fazer plantão e estudar de dia, né? Fazia o plantão de 7 da noite às 7 da manhã. Dia sim, 2 dias não. E o que eu encontrava na maternidade, já curioso com pesquisa, né? Era meninas entrando geralmente 9 meses depois do carnaval, né? Curetagem. Eu não era da área de saúde, estava no que é curetagem? E aí eu fui
pesquisando e viram que eram tentativas mal sucedidas de aborto, tomando remédio errado, fazendo as coisas mais assim, não vou nem falar de se machucar, tentando... E eu via como essa situação é extremamente difícil. Uma mulher não faz aborto porque quer, ela faz aborto porque de fato ou a situação social oprime muito, ou foi uma situação que ela não teve condições de reagir e que não dá para ser condenada do ponto de vista social. Então a Prefeitura, esse é um debate que passa pelo Congresso Nacional, mas a Prefeitura tem que garantir o que a lei garantir e tem que, sobretudo, garantir que a saúde da mulher seja respeitada. E o que as mulheres do PSOL, o que as mulheres do movimento social, Fórum Maranhense de Mulheres, Mulheres Católicas pelo Direito de Decidir, que ajudaram a construir esse programa, disserem, será o que eu implantarei. Porque, ao contrário do atual gestor, eu não confundo a minha opção religiosa com uma opção de gestor da cidade. O gestor da cidade, ele tem que ser para todas as religiões e os que nem têm religião. O Estado é laico, ele não pode ser dirigido por uma opção religiosa. Sal. Aproveitando a pergunta do colega, do Felipe Clã, eu queria saber sobre a sua proposta para a educação sexual na escola, porque o município ele lida com uma parte fundamental que é a educação fundamental. Popularizou aí na internet o caso da menina que teve AVC aos 17 anos por conta da imposição de tomar aí pílulas, a seguinte, foram 60 vezes e teve complicações. Há um tabu, o senhor também falou de religião, de que isso só é falado na família, a gente sabe que a família não tem dado conta do recado, está aí o caso das gravidez indesejada. Como é que o senhor pretende fazer disso uma prática, institucionalizar a educação sexual ou não vai fazer? Olha, é possível fazer isso organizando dentro do setor da educação um congresso que eu chamo de Congresso Municipal da Educação, que vai desde o mínimo. Nós temos 266 escolas, é um mapeamento que eu sei da CEMED, questionar esse dado, falando em 191. 266 o que eu tenho da CEMED listado, embora não transparente, não está no portal da transparência, que a Prefeitura não tem transparência, desde o primeiro momento, que é o seguinte: 266 escolas que estão sem teto, que estão sem quadra, que não tem laboratório, que não tem sala para professor ficar entre uma aula e outra. Articular isso com geração de emprego, fazer 5 frentes de geração de emprego para a gente buscar essa meta de 50 mil empregos ao longo dos 4 anos da gestão, onde uma dessas metas passa por você pegar o pedreiro, o encanador, o pintor, o eletricista do bairro e trazê-lo para ser contratado para reformar essas escolas. Passando por reorganizar a retomada das aulas nesse pós-pandemia ou mesmo ainda no período da pandemia, porque não sabemos se vai ter vacina ano que vem no mundo para a gente poder se precaver do Covid-19. Retomar isso fazendo algumas articulações, inclusive com o AN, para saber quais foram os protocolos que foram adotados na China e que deram certo para a retomada das escolas, das crianças, e com a iniciativa privada de São Luís, que já tem protocolos que foram testados. A gente tem que saber o que deu certo nas escolas particulares, que pode ser trazido para as escolas municipais públicas. Até o processo do currículo, discutir a reforma do currículo, o que é possível a gente melhorar para o conteúdo. São Luís está entre as 3 piores capitais no IDEB, tanto nas séries iniciais quanto nas séries finais. Embora haja questionamento sobre esse índice por parte dos próprios educadores, porque ele se preocupa mais em fazer ranqueamento, mas ele não deixa de ser um elemento de avaliação. São Luís sequer ficaria entre as 100 principais cidades maranhenses respeitando o IDEB, caso não fosse um empate lá nas últimas posições. Então, a educação sexual entra por dentro desse Congresso Municipal, que a gente tem que reorganizar toda a educação de São Luís. É uma vergonha saber que aqui foi dirigido pelo PDT de Darcy Ribeiro, de Leonel Brizola, dos CIEPs, ter a educação que nós temos hoje em São Luís tão frágil. E, ao mesmo tempo, articulando com as nossas propostas para a população LGBTQIA+. Nós temos propostas que passam por conferência, passam por conselho, por criar secretaria, no caso das mulheres, que traga esse debate da educação sexual também para a questão de equidade de gênero, que rejeite a ideia do escola com mordaça, que é o que chamam do escola sem partido. Na verdade, eu prefiro chamar isso escola sem mordaça,
que passa por a gente, de fato, pensar cada um desses elementos com intersetorialidade. Como que a educação vai perpassando mulheres, LGBTQI, combate ao racismo e educação ambiental, e com isso construindo uma educação de forma inovadora. Nosso programa na educação diz o seguinte: quanto mais pobre a escola, quanto mais pobre o bairro, mais rica deve ser a escola. Esse vai ser o rumo que a gente vai seguir. Adalberto. Candidato, vamos falar sobre infraestrutura. O senhor tem uma proposta muito interessante, muito ousada também, que é a das cisternas. E em um outro momento o senhor explicou, ao perguntar como seria essa viabilização, explicou que seria através de parcerias com órgãos até internacionais, não é isso? Mas assim, o que ficou ainda sobre a questão do critério para se arrumar a instalação dessas cisternas e a quantidade, 10 mil cisternas. O senhor pretende fazer isso aí em 4 anos? O senhor pensou isso para 4 anos ou esse número é para 8 anos? Eu vou buscar reeleição, se eleito com o seu voto nos 50 nessa eleição. Mas não, dá para fazer em 4 anos. O que a Adalberto está falando é do nosso plano, que faz uma articulação tanto com o saneamento básico quanto com o meio ambiente. As 10 mil cisternas são cisternas de captação de água de chuva. Já foram feitas no Maranhão, apoiadas pelo Unicef, apoiadas na época pelo programa Fome Zero do governo Lula, e conseguiu fazer 1 milhão de cisternas no semiárido nordestino e mais Minas Gerais e Espírito Santo. Então foi possível, tem como a gente fazer essa captação de água de cisternas. Esse programa foi feito por ambientalistas, geógrafos da Universidade Estadual, do Programa de Desenvolvimento Econômico, e nós botamos uma meta factível, 10 mil em 4 anos. Recursos, podemos ter tantos recursos próprios, tem recursos na área de saneamento, em torno de 187 milhões. Dá para fazer cisternas em 4 anos, dá para plantar 1 milhão de árvores. Com 1 milhão de árvores, a gente pode transformar isso em crédito de carbono e buscar lá na Europa, na Comunidade Comum Europeia, os euros, porque eles compram os créditos de carbono para cidades que estão buscando a sustentabilidade, e isso vir para o Fundo Municipal de Meio Ambiente. Bogotá fez isso aqui do nosso lado do Brasil, na Colômbia. Plantou árvores e resgatou os créditos de carbono na Comunidade Europeia. Dá para fazer 4 unidades de tratamento de esgoto ao longo de 4 anos, uma por ano, custa em torno de 20 milhões. Tem que pressionar a CAEMA para que ela cumpra de fato o seu objetivo público. Não é privatizando que vai melhorar. Privatizando vai dar o que tem em Passo do Lumiar, em São José de Ribamar, onde não tem tratamento de esgoto e não tem fornecimento de água, e a conta é cara. É cara a conta. Então não tem como você chegar aqui, como passaram candidatos por aqui defendendo, a privatização da CAEMA, o marco regulatório. Nós, eleitos prefeito dessa cidade, vamos com os outros do PSOL, vamos com os outros dos partidos democráticos, buscar uma frente nacional de prefeito para reverter esse marco regulatório, para reverter a emenda constitucional 95, que botou tetos nos gastos públicos, especialmente da área da Seguridade Social, dos gastos sociais, para que a gente de fato possa também ter mais fôlego, além de poder desenvolver uma reforma administrativa, uma reforma tributária, pressionando o Congresso para isso e aplicando o que é possível o município fazer. Taxa ambiental, por exemplo, para turista é possível fazer. Repensar o IPTU progressivo é possível fazer. Auditar a nossa dívida, que está em torno de 120 milhões que a gente paga por ano, saber que dívida foi essa, de onde veio esse recurso, quem usou e como gastou. A gente gasta em torno de 32, 35 milhões só de juros de pagamento. Então tem como você buscar no orçamento várias fontes que estão aí saindo pelo ralo. Na saúde, então, o que tem de esquema na saúde, você acompanhou nos jornais locais essa semana, o esquema que foi desmontado por uma oficina mecânica que vendia máscara durante a pandemia para a prefeitura. No Hospital Socorrão 2, metade do centro cirúrgico está desativado por falta de equipamento e por falta de profissionais. Dá para fazer concurso público e dá para desmontar, porque lá os esquemas de aluguel de equipamentos para os hospitais que passam pelos coordenadores de campanha dos candidatos a prefeito. Então, o que está acontecendo, preste muita atenção. O que está acontecendo é, sobretudo, uma briga pelo controle econômico dessa prefeitura, pelos recursos públicos. Não tem transparência, eles não te chamam para conhecer o orçamento.
orçamento participativo. O Braide foi secretário do orçamento participativo do João Castelo. Quantas vezes você foi chamado para uma audiência pública no seu bairro para discutir orçamento participativo, discutir o orçamento da cidade, opinar para onde ele deveria ir? Nenhuma vez. É esse gestor que você quer para a cidade? Junto com os que acompanham ele, Roberto Rocha, Ricardo Murat, Edilásio, que não queria pobre lá na Península. Então preste muita atenção, porque eles estão lhe escondendo seus apoiadores. Rubem Júnior esconde os bolsonaristas que estão com ele e vai para a televisão apresentar o Lula. O Lula já pediu muito voto errado, já pediu voto para Rosiana contra Jackson, já pediu voto para Lobão contra Flávio Dino. Então esse não é um elemento que você tem que usar para decidir o seu voto. É comparar o que eles já tiveram de experiência administrativa e o que eles têm do ponto de vista de coerência com a política nacional, que essa interfere sobretudo na sua vida. Felipe, 3 minutos para pergunta e resposta. Rápida a pergunta. O senhor sabe que o orçamento que está aqui é uma previsão. O senhor vai ter que ir atrás desse dinheiro, vai ter que rezar que a economia se restabeleça dentro dessa pandemia. Primeiro, como é que o senhor vai fazer isso? Segundo, os maiores devedores da prefeitura são os homens mais ricos do estado do Maranhão, né? Como é que o senhor vai enfrentar eles? O senhor vai dar alvará para as universidades, para as empresas dessas pessoas que não pagam milhões para eles poderem continuar funcionando, mesmo devendo? Eles terão a certeza que terão um prefeito que vai negociar de forma transparente e bastante firme com eles, do ponto de vista que eles têm direito para gerar os empregos, mas do que eles têm deveres para com a cidade. O nosso ponto de partida é o 1% mais rico da cidade tem que pagar pelo que 99% não tem para sobreviver. E a nossa cidade é tão desigual, quando eu falo 99%, estou falando de pessoas que têm menos de 3 salários mínimos ao ano. Olha, são 121 mil, agora acertei, não botei os milhões no meio, 121 mil pessoas que dependem do auxílio emergencial. Essas pessoas não podem ficar jogadas. É mentira quem diz que vai fazer auxílio emergencial municipal, como o Duarte está fazendo, está querendo me colocar contra você, que recebe o auxílio do governo federal e na hora que diz que vou dar o auxílio municipal, sou contra porque sou contra pobre. Não cai nessa conversa de marqueteiro. Eu fui presidente do Conselho Estadual de Segurança Alimentar, conselho que trabalhou imediatamente em dar o cartão para a pessoa ter o que comer. Eu jamais seria contra uma proposta que te deixasse com fome, que te tirasse o dinheiro e ficasse com fome. Ao contrário, a minha perspectiva é justamente utilizar a transferência de renda como o primeiro passo para te tornar independente e não viciado. Por isso fui um dos críticos, eu era da equipe do Frei Beto, quando o cartão mudou de Bolsa Escola para Bolsa Família, porque você tirava o elemento da educação como contrapartida imediata e botava só o elemento da proteção da família, que não é um elemento que, de fato, segurava a emancipação da pessoa. A pessoa se emancipa por educação e por trabalho. Então, nós vamos negociar com esse empresariado, pagando o que eles têm que pagar e vamos deixar as contas de formas transparentes. Não haverá esse negócio de entrar no portal da prefeitura e não saber de onde vem o recurso e para onde ele está sendo gasto. Nós seremos eminentemente transparentes. Lamento que o povo do CDL, os microempresários, não tenham nem me convidado para expor a nossa proposta tributária de diálogo com eles, porque aqui no nosso programa está lá apoio às microempresas, apoio aos empreendedores, apoio àqueles que querem gerar emprego para a gente sair dessa situação de 121 mil dependentes do Bolsa Família em São Luís. Fazemos nossa segunda parada e voltamos já para a conclusão da sabatina. De volta com as sabatinas Guará, que hoje recebe o candidato do PSOL à Prefeitura de São Luís, Franklin Douglas. Vamos começar dessa vez com o Felipe Clã. Então, candidato, vamos falar de militância, vamos falar de vida política, né? Já que essa é a nossa questão. Indiscutivelmente, o senhor Ibira do Pindaré são os dois candidatos que organicamente têm a militância dentro de si. E vivem hoje quase um governo com ditadura, né? Porque de militar só falta dar o golpe.
que é tanto militar no governo que os civis. Pergunto ao senhor, né, qual vai ser o seu comportamento em relação ao governo federal? Como é que o PSOL pode ter uma relação, né, com um governo tão radical como é do presidente Bolsonaro? O nosso partido, ainda bem nós conseguimos ser, nesta campanha, a única frente de esquerda. Nós conseguimos juntar a UP, que é a Unidade Popular, que é um partido novo no campo da esquerda que está se organizando, o PCB, que sempre esteve em 2012, 2016, esteve novamente agora conosco, e o PSOL. Esses três partidos têm uma posição política muito clara. A gente não tergiversa com o governo Bolsonaro. Então, essa é a diferença porque a gente não está com, por exemplo, o PCdoB. O PCdoB elegeu Rubens, pediu seu voto para ele ser um deputado de oposição em São Luís. Ele entregou o mandato para o Gastão Vieira, do PROS, o PROS de Iglesio, que tem como líder Collor de Mello, cuja votação com a bancada de deputados federais é sempre para tirar os seus direitos. Não tem como a gente estar junto com esse tipo de parceiro. Tem o PP do André Fufuca. O PP do André Fufuca foi um dos líderes do golpe na Dilma. Líderes do golpe na Dilma, porque eram dos cabos, mesmo preso, o Eduardo Cunha recebia o André Fufuca. É um dos líderes do bolsonarismo hoje no Congresso Nacional. Está com Rubem Júnior. Nós não tínhamos como estar com o PCdoB. Por isso o PSOL, o PCB, o P tem uma posição muito clara em relação aos parceiros do ponto de vista que a gente junta, mas não mistura. Porque a gente defende a democracia quando for preciso, a gente critica o governo Lula, critica o governo Dilma, mas não junta com ele quando ele junta com esse tipo de parceiro e faz a crítica. Na gestão da prefeitura é outra escala de comportamento. Você tem que ter uma relação institucional com o governador, com o presidente da República. No que nós pudermos nos articular politicamente com os prefeitos progressistas que emergirão dessa campanha, nós estaremos articulados para desestabilizar políticas equivocadas do governo, políticas que geram desemprego, políticas econômicas que tiram recursos da seguridade, como saúde, aposentadoria e assistência. Então, nesse tipo de articulação política, nós seremos um prefeito que estará ao lado do Boulos, do Edmilson, da Manuela em Porto Alegre, ou da Fernanda Melchiona, da Benedita no Rio, ou da nossa candidata lá no PSOL. Os candidatos da esquerda que se elegerem vão ter que se articular para ter uma frente nacional em defesa dos direitos, em que a gente tente reverter essa emenda constitucional que botou os tetos, em que a gente tente reverter a política econômica do governo, que tenta deixar a Deus dará a sua própria sorte àqueles que hoje não têm como ter emprego durante esse processo de pandemia. Então, temos que ter uma política que defenda o auxílio emergencial federal até o fim da pandemia. Seremos, então, um prefeito atuante politicamente. E do ponto de vista administrativo, reivindicaremos o que nós temos direito do ponto de vista dos recursos e transferências federais, se preciso for, entrando com as ações judiciais cabíveis. Saldanha. Candidato, dizem que entre a ideia e a prática tem a contradição, né? Ou as contradições. O PSOL, o senhor falou que é um partido de esquerda, mas a oposição diz que é uma esquerda radical, né? E aí cobra do PSOL a falta de experiência política em gestão, em governo, não no legislativo, né? São Luís, por exemplo, nunca teve, mas Macapá teve, e teve manifestação lá, e tem uma coisa folclórica, que as próprias filhas do prefeito estavam na manifestação contra ele. Teve também em outros lugares, Rio Grande do Norte, teve prefeito lá que sofreu processo de impeachment. Como é que o senhor lida com esse momento polarizado? Se fala muito do PT, mas o PSOL também é colocado como esquerda, comunista, radical e que apoia movimentos grevistas. Como é que o senhor pensa na gestão do PSOL em meio a essas críticas que o colocam no lado extremo da coisa? Coerência. O que acontece quando dá errado? É quando você quebra a coerência do discurso. Eu estou dizendo, está aqui lá na página 19, nossos primeiros 100 dias, na página 21 do nosso programa. Vai lá no Twitter, Oi Franklin, no Instagram, Oi Franklin, na página professorfranklin.com.br ou no Facebook, no Oi Franklin, que você vai ver na página 21, eu sei o que fazer com o seu voto logo nos primeiros dias.
Dos primeiros dias, o que farei, por exemplo, em relação ao funcionalismo? Instalar uma mesa de negociação. Os professores de São Luís nunca tiveram o piso, a lei do piso cumprida. Os professores de São Luís têm 32,19% de defasagem salarial. Nós vamos chamar os professores, vamos chamar a mesa dos funcionários das representações e debater uma política de recomposição salarial, uma política de cargos e salários para os 4 anos, inclusive registrando isso no plano plurianual, no PPA. Isso é ter coerência. Incoerente é você chegar no governo e não cumprir com as premissas que você estabeleceu. E no nosso programa de governo tem lá princípios programáticos: transparência, participação popular, democracia, combate às opressões, às desigualdades. Isso não é ser radical. Radical até no sentido de ir na raiz dos problemas, nós somos, mas nós não somos sectários. Fazer um programa para a cidade não significa que eu vou implantar socialismo em São Luís. Do outro lado, experiência administrativa, não tem um cara mais experiente administrativo, por exemplo, em Belém, se tudo correr certo vai ser o prefeito de lá, que o Edmilson. Nós vamos ter uma experiência muito boa em Belém. Eu fui secretário do governo Jackson Lago, eu tenho experiência administrativa. Sei como que se organiza o orçamento, como se organiza a participação popular, como que a gente pode, de fato, trazer essas ideias para virarem a prática, enfrentando as contradições do processo. Não pode dar porrada em professor, não pode botar polícia em camelô e tratar as questões da questão social como caso de política pública e não de polícia. Terminou? Sim. Por falar em camelô, como é que o senhor vê essa ocupação irregular do espaço público pelos vendedores ambulantes e pelos vários tipos de ocupação do espaço público? Por exemplo, o que fazer para resolver? Porque é uma situação que é irregular, atrapalha todo o resto da população. Porém, essas pessoas estão lá sobrevivendo. Tem solução, prefeito? Tem, esse é fruto de uma política de gentrificação, de ocupação do centro histórico, tirando as pessoas de lá. Não está certo, não é dessa maneira. Tirando as bancas, 30 bancas de revista, tiraram 3 bancas do Renascença. A blitz urbana em São Luís só serve para isso, para ir nos pobres, nos camelôs, nos mais fracos, nos humildes. Não mexe com os grandes da cidade que ocupam as áreas públicas também. Isso não vai ter na gestão do PSOL. Na gestão do PSOL, nós vamos respeitar a geração de emprego. No processo de pandemia, de falta de emprego, em que as pessoas não têm solução, elas não vão para a rua vender um alimento, vender uma roupa, fazer um comércio informal porque querem. É porque não tem opção, porque senão não chega no final do dia nem com o dinheiro de comprar o arroz, o feijão e um ovo. Não tem como se alimentar. Então não dá para tratar isso como caso de polícia, de blitz urbana. Tem que chegar, negociar lá a ocupação para que não haja um tipo de aglomeração também nas condições sanitárias adversas em que vivemos. Reorganizar, dá para pegar, e aí eu fecho aqui, na rádio eu tinha falado em 1000 bancas, não sei se vocês lembram, mas eu fecho com a proposta agora da Vara de Interesse Difuso e Coletivos, que está propondo o seguinte acordo para a Prefeitura de São Luís: não tire as bancas, ao contrário, faça o edital para 100 bancas. E depende agora só da Prefeitura aceitar esse acordo. Mas é para ficar no espaço público? Duvido que a Prefeitura do Edivaldo vai aceitar um acordo tão bom. Pegar e fazer o edital público para 100 bancas e organizar as bancas. Mas é para colocar no espaço público? Colocando nos espaços em que a Prefeitura possa dar permissão para a utilização pública. Um primeiro ato nosso também como prefeito eleito será chegar lá e assinar esse acordo na Vara de Interesse Difuso. Ou seja, procurar gerar emprego e não dificultar a vida das pessoas que estão sem trabalho e renda. Adalberto. Candidato, você está falando em gerar emprego. O turismo é uma ferramenta essencial. Paradoxalmente, São Luís tem muitos atrativos, só que não são devidamente explorados. Mas o senhor falou na criação de uma taxa de turismo. Não fica um pouco contraditório também? Não, porque essa taxa de turismo, ela vem de quem ela aplica ao turista que está chegando aqui e que tem pesquisa, tem jurisprudência já no STF dizendo que isso pode ser feito, e ela paga uma taxa simbólica, não tão irrisória, mas simbólica, e sabe que aquilo ali vai para um fundo de meio ambiente, que ela vai saber que aquela praia que ela está curtindo vale a pena. Então, uma das coisas que nós queremos articular nesse programa de governo na área de turismo e na área de meio ambiente e na área de saneamento é geração de emprego. Por exemplo, turismo.
até hoje deve os artistas, cultura, até hoje deve os artistas, não tem plano municipal revisado, já é para ter outra conferência, não está convocada, não se sabe como se utiliza os 62 milhões de reais que tem na Secretaria de Turismo, junto com a Secretaria de Patrimônio Histórico. Há uma superposição de estruturas na cultura, não tem plano cultural que beneficie a população. Nós podíamos estar fazendo feirinhas dessas que são no centro da cidade, nos bairros, fazendo circuito gratuito totalmente descentralizado e com rotina, não só num ou no outro dia, fechando com um dia de feriado, que é o aniversário da cidade, com uma virada cultural na cidade, articulando várias possibilidades nas diversas áreas, recuperando os nossos centros que estão abandonados, tudo isso gerando caldo de organização de emprego. Com isso, eu recupero a cultura e potencializo o turismo. De que maneira? Tentando dar com que as praias, sendo balneáveis, sendo boas para banho, próprias para banho, a partir do saneamento, cobrando da CAEM, fazendo também a parte do município, as praias sejam o nosso principal elemento de atração do turismo, mas fazendo novos produtos que façam com que o turista não fique só uma noite, 2 noites em São Luís, a caminho de Alcântara ou a caminho de Barreirinhas, dos Lençóis, mas tenha outros tipos de processos. Com isso, apoiar a Via Sacra, apoiar a festa junina, apoiar os blocos e escolas durante o período carnavalesco, fazer com que a gente, de fato, tenha uma política organizada para gerar emprego, articulando turismo, articulando cultura, articulando o meio ambiente. Se a gente tem uma cidade referência com 10 parques ambientais, está aqui no nosso programa, lá na página 35, professorfrank.com.br, você baixa o nosso plano de governo, 10 parques ambientais, cada um você colocando uma especificidade, copiando ideias que já deram certo. Por exemplo, em Foz do Iguaçu tem borboletário, em Bogotá tem as praças, em Bogotá não, em Lima, no Peru, tem as praças das águas, ou seja, você tem como chegar e fazer 10 parques ambientais, cada um com um tipo de atrativo que você faz com que o turista fique 1, 2 dias circulando dentro da cidade. É possível fazer isso. O problema é que quem está lhe propondo hoje fazer isso não está lhe propondo de forma séria, estão lhe fazendo promessas demagógicas que não foram cumpridas. São os 6 candidatos a deputados. Pense bem na prática desses 6 candidatos. Há 8 anos estão aí apoiando o Edivaldo. Nunca cobraram uma política de geração de emprego, não denunciaram o turismo, não denunciaram a falta de balneabilidade das praias, não despoluíram as praias. Um foi presidente da CAEM, nada fez. Então, preste atenção no seu voto. É possível ainda, faltam 12 dias. Você ainda pode conseguir, não se tenha como parâmetro as pesquisas, você ainda pode conseguir levar de fato uma proposta que derrote no segundo turno o autoritarismo e o atraso que o Brasil está vivendo. É possível mudar o Brasil a partir da cidade. Candidato, o senhor tem agora 2 minutos para dizer o que quiser. Eu quero agradecer a possibilidade de estar aqui na TV Guará. Em diversos momentos que aqui estive, brinco bastante. Eu acho que é 300 ou 400 vezes mais o tempo de TV que eu tinha na televisão. Tempo suficiente porque tem repercussão. Eu vejo após as entrevistas as pessoas cumprimentando e declarando o voto. E é possível, olha, são 130 anos na Prefeitura de São Luís em que você não teve um único negro prefeito dessa cidade. Nenhum, em 130 anos. Embora sejamos pretos e pardos, segundo o IBGE, 76%. Mulheres foram só 3%, embora as mulheres sejam 52%. Ou seja, São Luís nunca foi administrada para a sua maioria. Nós podemos utilizar essa eleição para renovar a Câmara de Vereadores. Procure os candidatos a vereadores e vereadoras do PSOL. Experiências as mais ricas na área LGBTQI, na área da defesa das mulheres, na área da biblioteconomia, na área da defesa do meio ambiente. Você pode entrar lá nas nossas páginas e verificar as opções. Vote 50 para a Câmara de Vereadores, que eu vou precisar de vereadores atuantes lá na luta pela cidade para que a gente possa, de fato, transformar São Luís para a maioria. O que a gente teve até hoje foi, sobretudo, uma cidade tomada pelos interesses dos grandes empresários. Falei aqui no transportes. Canindé foi secretário do Edivaldo, 1 e 2, secretário do Castelo e secretário do Tadeu.
em 20 anos é o mesmo secretário, ou seja, os setores corporativos empresariais tomaram de conta de espaços da prefeitura. Você pode romper com isso e transformar o seu voto num instrumento de luta, de esperança. Esperança que é possível mudar essa cidade. Nenhum dos outros candidatos, hoje eles estão brigando tanto entre si que se inviabilizam no segundo turno para derrotar os seus adversários. Então é possível fazer uma coisa diferente para valer no sentido de ter uma oposição consistente, coerente, preparada. Insisto, vá nas nossas redes sociais, baixe o nosso plano de governo e você vai ver o tanto que ele foi copiado pelos outros candidatos. Nós não tivemos os instrumentos econômicos e a mídia na televisão, no nosso programa de governo para divulgá-lo, mas tenho certeza que você me dará o seu voto no 50 na hora que puder ler na minha rede social. Muito obrigado, candidato. Eu vou dar 30 segundos, como hoje é o último programa, para cada um dar um tchau. Saldanha. Bom, prazer pensar a cidade, conversar com os candidatos, levar até você aí de casa a oportunidade de refletir, porque essa é a hora, esse é o momento que você tem de julgar e avaliar o que é o melhor para a cidade. Adalberto. Agradecer o convite sempre, né, da Guará, essa experiência que a gente tem aqui sempre, os colegas, os candidatos também que estiveram aqui, enfim, mais uma eleição, mais uma experiência. Obrigado. Felipe Clã. Então, agradecer a todos os candidatos que vieram de forma gentil, né, responder e tentar conquistar os seus votos. Agradecer a esse quadro de colegas riquíssimos com sua capacidade, ao corpo técnico da TV Guará. Não esquecendo, quinta-feira tem um debate democrático e esperamos que todos os candidatos venham de forma elegante, mostrando que tem competência. Obrigado. Agradeço ao candidato Franklin Douglas, meu colega jornalista, nosso colega, Marcos Saldanha, Adalberto Júnior, Felipe Clã, e agradeço a você por nos oportunizar de estar juntos nessa jornada. Foram 10 candidatos, são 10 horas de conversa, 10 horas de proposta. Pelo menos é isso que a TV Guará tenta. É trazer à tona, tirar da escuridão, esclarecer, mostrar a realidade da nossa cidade e do que é possível fazer por ela. Mais uma missão cumprida, mas ainda temos mais uma. Tudo preparado, com pequenas mudanças. Daqui a 2 dias estaremos nesse mesmo cenário. Desta vez, não de um por um, mas todos juntos, os 10 candidatos, todos com a mesma possibilidade de perguntar um ao outro, com isonomia, com democracia, tudo por sorteio, tudo, ninguém vai indicar nada, ninguém vai escolher nada, vai ser o cosmos que vai definir quem vai enfrentar quem aqui neste centro. Até lá, quinta-feira, às 22 horas, nos encontramos aqui. Eu estarei por trás das câmeras, mas estarei no comando do Debate Guará. Muito obrigado a todos e até quinta-feira.